Câmara de Catanduva revoga obrigatoriedade de audiência pública para alteração no número de vereadores. ETEC de Novo Horizonte é a que mais aprova alunos da região em universidades estaduais e federais. Altobelli Silva bateu sua melhor marca pessoal e vence a Copa Brasil. Com produção de Carla Conda e edição de Fernando Aguiar, começa agora o Jornal Conecta. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Convido vocês para nos acompanharem pelo site que está aqui na tela, também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e se inscreverem no nosso canal no YouTube. Boa noite. Os vereadores de Catanduva aprovaram por unanimidade na noite de terça-feira a instauração de uma comissão especial de inquérito, a SEI, para investigar todos os processos referentes ao loteamento de interesse social da Associação Bom Pastor. A SEI foi criada por meio de requerimento elaborado pelo vereador Maurício Gouveia, do PSDB, e por alguns minutos foi composta por quase todos os parlamentares. Durante o decorrer da sessão ordinária, com exceção de Gouveia e Marquinhos Ferreira, os demais parlamentares decidiram não integrar a comissão. Para ter número suficiente, o presidente da Câmara delegou a participação de Gleison Begali, do PDT, como membro. De acordo com o autor da proposta, que será o presidente da comissão, o objetivo é garantir respostas para as famílias que aguardam a liberação do loteamento ou a devolução do dinheiro já pago por terrenos. Na realidade, é uma propositura que vem ao encontro à população, à coletividade catanduvense. A Comissão Especial de Inquérito, ela não tem um viés só de punir, mas ela tem um viés de poder estar auxiliando mais de 2.000 famílias, né? E uma coletividade que é a nossa cidade de Catanduva, que está envolvida nesse projeto. Então foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores, foi composta a comissão e os membros, de repente, começaram a sair. Então, o presidente ele tem a prerrogativa de nomear, por ordem de partido, nomear um membro, que foi nomeado o vereador Gleison Begali, do PDT. Então, ficou a gente como presidente, o presidente Marquinhos Ferreira como relator e membro o Gleison Begali. Porque não pode se aprovar uma comissão especial de inquérito por unanimidade e depois, do nada, os membros começarem a declinar. Eles têm uma responsabilidade, eles foram eleitos para ter essa responsabilidade no dia de hoje. E no dia de hoje que foi falado tanto da família aqui, de proteger a família. E é isso que a gente quer trazer às claras tudo que está acontecendo na Associação Bom Pastor, relativo a essas 2.000 famílias. É somente isso que a gente quer. E a gente tem essa responsabilidade e esse dever de trazer à tona a realidade e a verdade a todos os catanduvenses. Vocês, vereadores, recebiam muitas reclamações ou pedido para saber como está essa questão dos loteamentos, é isso? Muitas e muitas. Dezenas, centenas. Via rede social, via WhatsApp, no gabinete. 24 horas as pessoas querendo saber e elas não têm informação de que está acontecendo. E tem família que adquiriu já esses lotes, a gente não sabe a gente não tem informação. Por isso da formação da SEI. A população conclama nós. E nós temos essa responsabilidade de trazer uma resposta à coletividade catanduvense. A Associação Bom Pastor, liberada na época por Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, atual prefeito de Catanduva, celebrou o compromisso de compra e venda de uma área chamada Retiro Santo Antônio em 2017, para adquirir 45 hectares pelo preço de R$10 milhões, por R$ 9.614 por lote, pago com entrada de 20% e o restante dividido em 12 parcelas. 1.100 pessoas assinaram contratos
individuais de participação e a maioria dos compradores quitou os pagamentos depositando valores na conta corrente da Associação Bom Pastor. O caso foi parar na Justiça e o loteamento embargado. Questionamos o prefeito Padre Osvaldo sobre a abertura da SEI. Em resposta, a assessoria de comunicação da Prefeitura afirmou que o prefeito não irá se manifestar, mas reforçou que o chefe do Executivo é taxativo ao afirmar que não há irregularidades no processo de implantação do loteamento da Associação Bom Pastor. Ontem, durante a sessão ordinária da Câmara, os vereadores receberam a presença de religiosos para debaterem o projeto de lei 109 de 2022, que institui o Conselho Municipal da Família. O bispo Dom Valdir Mamed e o pastor evangélico Benoni Santos utilizaram a tribuna para se manifestarem favoráveis à proposta. Mas uma das principais propostas inseridas na pauta da Câmara de ontem era o projeto de emenda à lei orgânica que altera como os vereadores podem decidir sobre o número de cadeiras no Legislativo. Confira na reportagem de Carla Conda. A sessão ordinária da Câmara desta terça-feira contou com a votação de 8 proposituras. Uma delas, um projeto de emenda à lei orgânica do município que altera o artigo 10 da lei orgânica aqui de Catanduva. Este projeto trata sobre tira a obrigatoriedade de realização de audiência pública para mudanças no número de vereadores e permite alterações por meio de um decreto legislativo. A proposta é de autoria da mesa diretora da Câmara. O projeto de emenda à lei orgânica foi o primeiro a ser colocado em votação e aprovado por unanimidade sem discussão dos vereadores. Na prática, a aprovação do projeto, se sancionado, permitirá maior facilidade para que a Câmara aumente o número de vereadores, já que para isso não será mais necessário promover audiência pública. Além deste projeto, também foram aprovadas propostas como o que determina a permanência de ambulâncias em eventos de autoria do vereador César Patrick e o que proíbe a cobrança da taxa de religação de água do vereador Marquinhos Ferreira. Para falar sobre as votações dos projetos de ontem, a polêmica também na sessão da Câmara, recebemos aqui Marquinhos Ferreira, do PT, presidente do Legislativo. Seja bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho, comentasse sobre a SEI de ontem, que foi instaurada aí do loteamento. Na realidade... De difícil criação, né, presidente? É verdade, né? Na realidade, essa SEI, a gente recebe inúmeras pessoas ligando para saber como está a questão dos loteamentos da Associação Pão Nosso, que na época o prefeito que era o presidente, e eles não têm informação. Aí o vereador Maurício Gouveia achou por bem criar uma SEI, porque com uma SEI aberta você tem a possibilidade de conseguir o processo no fórum. De apurar, De apurar. Aí documentações oficiais, não tem como eles não mandar, tem que mandar, porque a SEI se torna um poder de polícia depois de aberta. Então, esse foi o intuito, para ajudar essas 2.000 famílias, até para antecipar esses terrenos, a doação, porque as pessoas compraram, muitas delas fizeram financiamento, emprestou dinheiro de pai, de tio, de tia, enfim, e as pessoas sequer têm o seu terreno, tem uma cota, porque eles compraram uma cota. Hoje você não sabe, eu comprei um terreno, mas você vai lá, é um pasto, não tem nada, ninguém fala nada. Muita gente se endividou para dar ali a entrada, Com certeza. Eu tenho um amigo que vendeu a moto dele de trabalhar, que ele usava, e para dar a entrada nesse terreno, deu e... Confiando enfim. que ia ter a casinha ali, mas já se passaram aí 5 anos e até agora 7 anos e até Então, agora nada. Eu me lembro também, Natália, quando da visita do
ex-governador, né, do João Dória, a Catanduva, ele anunciou a liberação de verba para a infraestrutura desse loteamento. E ali foi dado assim como já um grande passo, um avanço para que fosse regularizada essa situação. Mas, pelo jeito, as coisas continuam exatamente como estavam naquela época. Na realidade, naquela oportunidade, o João Dória foi extremamente esperto, né? Ele anunciou uma carta de intenção de ajudar. Até porque o loteamento ele está irregular. Ele é um loteamento irregular, né? A prefeitura não pode receber dinheiro do Estado, né, ou da federação, do governo federal, né, para repassar para um loteamento particular. Apesar que é de interesse social, mesmo assim. Então, mesmo sendo de uma associação. É ilegal, é ilegal. A prefeitura agora pegar não pode, né? O que pode ser feito ali, né, pelo que a gente sabe, né, é os que compraram a cota do terreno se juntar e fazer a infraestrutura. Ou quem vendeu para eles é obrigado, porque não se aprova um loteamento nessa cidade antes de ter toda a infraestrutura. E esse loteamento foi aprovado, foi feito. E na sessão da Câmara ontem, para a criação da SEI, o senhor precisou até agir de maneira mais enérgica para que fosse criada a SEI. O que aconteceu? Por que, na realidade, houve essa participação mais... na hora ali, muitos vereadores falaram, não, tô dentro, vou fazer parte. E depois, o que aconteceu? Na realidade, os vereadores, eles não ficam tão atentos a requerimentos, e tem que ficar, né? Tem que prestar atenção, porque eles foram eleitos para estar ali e representar a população. Sim. Foi lido verbalmente o requerimento da SEI, eles nem prestaram. Aprovou por unanimidade, foi unânime, né? Eu segui o regimento interno, suspendi a sessão, né, para montar como ficaria a SEI, né? Aí, a princípio, ficou o Maurício, né, como autor, tem que ser o presidente, teríamos que colocar um relator e um membro. Aí todos queriam participar e depois foram saindo. Não encontrava nem número suficiente para a formação da SEI. Na realidade, depois que eles aprovaram, eles viram, puxa, passou batido, né? Aí tentou, mas depois Inês já foi morta, não tinha como voltar, foi aprovado, né? Aí eu usei da prerrogativa que eu tenho, de, né, obedecer à composição partidária e indicar. Se o vereador não aceitar, que também é uma prerrogativa dele, ele que me faça por escrito, que eu vou encaminhar à comissão de ética. E aí, na hora, você indicou o Gleison. Eu indiquei o Gleison, porque eu tenho que obedecer. Eu tinha o Maurício do PSDB. Depois o PT tem 2 vereadores, foi indicado eu. E o PDT, 3 vereadores, tem que ser indicado um também. E você acha eu indiquei o Gleison. Você acha que o Gleison vai permanecer na SEI? Não, vai permanecer. Vai. Já faz parte. Amanhã vai ter... O Maurício estava convocando as deliberações, né? E a gente já recebeu uma convocação dele, né? Que vai ter uma reunião amanhã às 15 horas. Nós tivemos um outro assunto também debatido ontem na sessão da Câmara, presidente, sobre o aumento do número de vereadores. Na realidade, tinha uma lei do vereador Amarildo, não foi o aumento, né? Estava revogando, né? Ele colocou que qualquer aumento, quando aumentar o número de cadeiras e o número e o salário, teria que passar por uma audiência pública. Então, a gente só revogou essa questão da audiência pública. O número de cadeiras, nós temos que colocar até outubro, né, o número de cadeiras e o salário dos novos vereadores, que vai ser colocado, tem que ser um ano antes, né? Nós vamos fazer, eu não sei, aí é uma prerrogativa do prefeito, né, em passar os valores dos agentes públicos, que seria prefeitos e secretários e vice-prefeito, né?
E a Câmara, né? A gente não sabe ainda se vai subir. A gente tem intenção de aumentar o número de cadeiras. O salário talvez permaneça o mesmo. De 13 o número atual hoje para quantos vereadores? Para 17. 17. Que é uma discussão já bastante antiga na Câmara. Voltaria o número que era, né, Marcão? Mas a gente tem um pouco de resistência, não sabe se passa. Mas, enfim, nós temos que fixar até outubro. Marquinho, também foi aprovado o seu projeto, né, de religação aí de água. Fala um pouquinho para a gente. Na realidade, algumas cidades, eu vou citar Limeira, por exemplo, né, ele já não cobra mais a taxa de religue. Se uma pessoa chegar, vai na SAEC, pede a ligação, quando ele pede a ligação, ele já está pagando a ligação. E quando ele atrasa o pagamento, ele já paga juros e multa. Então, não há necessidade de cobrar o religue, né? A pessoa deixou de pagar, ele já pagou para ligar a água. Ele não tem que pagar novamente 2 vezes. O Ministério Público de várias cidades do estado de São Paulo entrou, Limeira, acho que Mogi, tem várias cidades, eu não me recordo todas, né? E o Ministério Público foi cancelada a cobrança do religue em muitas cidades do estado de São Paulo. E eu antecipei essa questão, já tinha esse pedido de alguns moradores, já tinha me pedido. O meu projeto estava em Senedi, que foi pedido para o vereador Senedi, que era para mais algum estudo, então fica engavetado. Aí eu pedi que ele voltasse à pauta e ontem foi aprovado em primeira e segunda discussão. Marquinhos, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal Conecta, viu? Sempre bem-vindo a sua participação aqui. Sempre que tiver um projeto também relevante, está convidado a voltar. Eu que agradeço vocês, Natália, você, o Marcos, pela oportunidade. Pode contar com a gente, estaremos sempre juntos. Obrigada. E dando sequência, ainda falando sobre política, recebemos aqui Dr. André Beck, que vai falar sobre clima político. E o clima ontem esquentou, hein, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado pela acolhida. Parabéns pelo novo projeto que vocês estão encampando. Obrigada. Tudo que é comunicação, informação é sempre bem-vindo na nossa cidade, né? Realmente, a política catanduvense está passando um momento ontem de temperatura muito, muito elevada, né? O clima esquentou lá na Câmara ontem, pautas importantes foram discutidas, né? Eu trouxe aqui assim, alguns destaques, né, do que foi votado ontem. Um deles, o primeiro, é uma emenda à lei orgânica do município, né, proposta pela mesa diretora, né, composta pelo Marquinhos Ferreira, pelo Alain, o César Patrick e a Thaís Braz. Mas foi aprovado por todos os membros da casa, todos os vereadores, de forma unânime. Essa mudança é importante porque ela trata sobre a possibilidade de aumentar o número de vereadores na casa, né? Se eu não me engano, pode chegar até a 19, pelo número de habitantes que tem em Catanduva. Atualmente nós temos 13 vereadores, né? Então pode passar para 14, para 15, para 17, para 19, né? Normalmente número ímpar estaria para 15, 17 ou 19. Para não ter empate, né? Mas antes, numa lei do Amarildo Davoli, na época, ele exigia que tivesse uma audiência pública, sempre quando fosse tratado desse projeto, e que fosse oficiado a OAB, fosse oficiado o prefeito, sindicatos, enfim, que houvesse um grande debate e com 30 dias de antecedência, né? A partir dessa mudança que os vereadores fizeram ontem, isso acaba, então pode ocorrer realmente uma mudança do número de vereadores em um projeto que entre de urgência, por exemplo, em uma sessão que não esteja nem previsto na pauta do dia, né? Porque é através de decreto legislativo, então é uma mudança importante, não sabemos se vai ocorrer ou não essa mudança de número, mas anteriormente existia essa questão de antecedência, de divulgação, isso não vai ocorrer mais. A gente pode, numa semana, aí, ser surpreendido com uma mudança do número de vereadores, né? Isso vai depender da deliberação dos vereadores. É uma coisa que eu acho assim, ruim, na verdade, né? Porque quanto maior aumentar ou diminuir o número de vereadores, tem aqueles que defendem favoravelmente, tem aqueles que são contrários. Rio Preto acabou de ter aumento no número de vereadores lá recentemente. Mas o importante sempre é o debate. Quantos vereadores tem em Rio Preto?
de cabeça, não sei se são 23 ou 27, uma coisa assim que me passou recentemente para lá. Mas houve um debate acalorado lá, inclusive em Rio Preto, e acabou passando por maioria de votos. Como você acha que a população vai receber isso, por exemplo? Se houver mesmo essa... Então, eu acho que aí cabe à população. Vão ter aqueles que apoiam, porque quem apoia o aumento... porque a Constituição permite, de acordo com o número de habitantes, da questão do IBGE e tal. Vão ter aqueles que vão defender, porque vai falar que gera maior representatividade eleitoral, né? Então, o eleitor vai representar mais eleitores, no caso, né? Vai ficar mais próximo do seu eleitor. E vão ter aqueles que vão falar, olha, vai aumentar a despesa, né? Apesar do décimo que é repassado é fixo, mas a gente sabe que se você aumentar mais gabinetes, aumentar mais assessores, mais salário de vereador, salário de despesas de gabinete, isso também vai gerar despesa, né? Rio Preto... E também tem a alteração, o aumento do salário dos vereadores, né? Não, então, isso pode ocorrer também, Pode ocorrer mas também. não é essa pauta. Essa pauta, na verdade, é só para número de vereadores. Mas, com certeza, nessa legislatura, eles vão ter que tratar do aumento do salário para a próxima legislatura. Isso, para a próxima. Né? Vão ter que tratar do aumento do salário de secretários, de vice-prefeito, de prefeito, até porque o salário de prefeito ele funciona como o teto do servidor municipal. Então, tem hoje vários funcionários que estão pleiteando, inclusive, que aumente um pouco mais o salário do prefeito, que foi reduzido há pouco tempo por uma questão judicial, para que eles possam também ter um aumento, porque hoje esses índices de reajuste não afetam quem está no teto, porque, como a gente já diz, o máximo que pode estar recebendo é o que o prefeito ganha, né? Então, é uma pauta polêmica, óbvio, é uma pauta que divide opiniões, é por isso que, na época, foi sugerida essa questão de uma audiência pública para tratar do tema, né? Mas a casa como um todo, vamos dizer assim, não é só a mesa diretora, a mesa propôs, mas a casa como um todo entendeu por eliminar essa oportunidade do debate, né, da audiência pública, o que para mim não é favorável, porque quanto maior o debate, melhor, e aí cada um vota conforme a sua consciência. Eu acho que é legítimo o vereador defender o aumento, outro defender a redução, outro defender a manutenção, isso é legítimo. Agora... Foi aprovado por unanimidade? Unanimidade, foi aprovado por unanimidade a alteração na sessão de ontem. E outros temas, né, também que a gente pode destacar aqui, tem um projeto, por exemplo, que foi aprovado ontem também em primeira e segunda discussão, por unanimidade, que é a iniciativa do prefeito municipal, que reduz o tempo de existência de uma organização social, na área de saúde, por exemplo, de 5 para 3. Né? Atualmente, vigorava que ela tinha que ter no mínimo 5 anos de experiência para poder ser credenciada como organização social no município. E foi reduzido para 3. O que você prefere? Uma empresa, contratar uma empresa que já tem no mínimo 5 anos de experiência ou uma empresa que tem 3 anos de experiência? Para mim, o ideal seria manter no mínimo 5 anos. Né? A gente sabe que alguma empresa, às vezes, que teria interesse de estar se habilitando no município, às vezes não teria essa condição, porque não tem os 5 anos de atividade na área de saúde. Né? Por outro lado, você amplia o leque. Né? Se você vai melhorar a qualidade do serviço, é uma discussão que deveria ser feita, porque, vou dizer, para mim, uma empresa que tem mais experiência no ramo, ela tem condições de prestar um melhor serviço à população. Então, eu não reduziria, mas foi um projeto que o prefeito apresentou, e os vereadores entenderam por bem acolher, e foi aprovado já em primeira e segunda discussão ontem, já vai para a sanção de 5 para 3 anos. Reduziu de 5 para 3 anos. Então, é uma pauta também importante. Como que o senhor vê a abertura, a criação da SEI ontem nos loteamentos? Então, a SEI foi uma coisa até inusitada, na verdade, né? Porque o Maurício propôs de forma rápida, o Marquinhos já botou em votação, os vereadores ficaram ali como estavam, né? E foi aprovado e tal. E aí, de repente, a gente viu que na sessão eles começaram a retirar os seus nomes. Primeiro, todos queriam participar na SEI. De repente, passados uns 20 minutos, mais ou menos, eu não sei se o telefone começou a tocar, se as mensagens começaram a chegar. Você conhece bem esse trânsito. Porque foi muito, assim... todos eles, né? Todos. Ficaram apenas o Maurício, que é o presidente, o autor da proposta, e o Marquinhos como relator. Chegaram até a colocar o Reginaldo, né? Que é o Reginaldo é o funcionário lá que como secretário. Fica como secretário. Ele é indicado para trabalhar na assessoria, né?
Mas aí o Marquinhos teve que indicar alguém do PDT, Sim. acabou indicando o Gleison, né? Porque cabe ao presidente também fazer a indicação. Que não gostou muito. Ele chegou até a se manifestar que ele não queria permanecer também, que ele não queria. Mas aí o Marquinhos falou, se for, então encaminhe isso por escrito e tal, falando até que pode gerar uma questão de discussão da comissão de ética, caso o Gleison retire, né? Eu acho uma pena, na verdade, né? Porque aprova a comissão e depois não quer que ela atue, que ela participe, né? Eu achei estranho, realmente, a posição, até porque a atuação deles na comissão Você acha que os vereadores foram pegos de surpresa? Totalmente. Foi a habilidade totalmente. do autor, né? Com certeza, do autor, né, do próprio Marquinhos, né, que já votou política, em votação, né? Você logo. Tem que estar sempre muito bem ligado, antenado, porque senão você realmente cai nessas surpresas aí. Né? E foi logo depois da questão da deliberação em relação ao requerimento de desarquivamento do projeto lá da venda dos imóveis. Né? Então quer dizer que dois assuntos assim de extrema importância, envolvendo inclusive o prefeito Padre Oswaldo, né? Sim. Porque as questões dos imóveis, a venda dos imóveis, diretamente ligada ao prefeito, né? E também a questão do loteamento, porque ele já foi presidente da Associação Bom Pastor. Ele, na verdade, é o grande avalista desse projeto, ele que iniciou esse projeto em Catanduva, né? Podemos dizer, então, que o padre, na sessão de ontem, saiu com duas bastante derrotas. derrotado. Foram duas grandes derrotas. Bem arranhado. Foi. Coisa que é a política, né? Por deliberações, na verdade, né? De forma democrática. Isso. Na verdade, a gente percebe que o padre hoje, aquele grupo dos 7, pelo menos nessas questões, não existe mais, pelo menos nessas pautas que foram abordadas ontem, né? Acabou a lua de mel. Não, houve um racha. Houve algum racha na questão do grupo dos 7. Outros que já estavam na Tropa Celestial, na Tropa da Batina e tal, continuam leais ao padre, né? Então ele aumentou a sua participação hoje na Câmara Municipal. Apesar disso, ele acabou sofrendo essas derrotas por falta de habilidade, né, política dele e talvez também do próprio pessoal dos vereadores, né? Porque você pega, por exemplo, a questão do requerimento de desarquivamento. Foi assinada por 2 vereadores apenas, né? Quando necessário seriam 4. Então, é um erro material, na verdade, né? Um erro bobo, vamos falar assim. E aí eles queriam já desarquivar e já botar em urgência. Aí o Marquinhos falou, não, o desarquivamento eu vou botar em votação, mesmo faltando assinaturas, né? Mas a urgência eu só vou analisar na próxima sessão. Então, faltou um pouco de habilidade mesmo do rito, né? Do rito da Câmara Municipal, né? Que o Marquinhos, como presidente, tem conhecimento, está assessorado ali. Então, faltou um pouquinho de habilidade política. Foi uma derrota aí, pego de surpresa. Acharam que já iam aprovar de urgência, né, os imóveis e não. Na época da Marta, nós já questionamos porque foi avaliado em plena pandemia. Quer dizer, um imóvel em plena pandemia, o preço caiu com certeza. Né? E agora, passada a pandemia, 2 anos depois, tem imóvel que está custando 1/3, né? Então, realmente é uma coisa que causa surpresa, né? E deve ser melhor analisado pelos vereadores. André Beck, muito obrigada pela sua participação aqui. Todas as quarta-feiras, Clima Político com o Dr. André Beck. E você pode acompanhar também e seguir pelo nosso site, que é o conecta webtv.com.br. Destaque na região de Catanduva, Novo Horizonte tem a Escola Técnica Estadual, ETEC, que mais aprovou alunos em vestibulares das universidades estaduais e federais do país. De acordo com um levantamento feito pelo Centro Paula Souza, somente na ETEC de Novo Horizonte foram 75 aprovações em 2022, índice maior que outras ETECs como de Araçatuba, Jaú, Catanduva. O levantamento foi realizado com base nos resultados de 115 ETECs do estado. No esporte, o atleta catanduvense Altobelli Silva ultrapassou o próprio recorde na prova de 10 mil metros na Copa Brasil, completando o percurso em 28 minutos, 58 segundos e 83 milésimos, cravando sua melhor marca pessoal para a distância. A prova foi disputada no último
fim de semana em Bragança Paulista. A Autobelli tem como metas o índice olímpico para Paris 2024 na maratona e ir ao PAN de Santiago nos 10 mil metros. Estão abertas as inscrições para o concurso da Rainha e Princesas do Catanduva Rodeo Festival 2023. Até o dia 11 de abril, as interessadas podem se cadastrar pelo site rodeocatanduva.com.br. Esse ano o concurso é realizado em parceria com o fotógrafo Márcio Costa e, de acordo com o presidente do Clube de Rodeio de Catanduva, a expectativa é receber mais de 100 inscrições. E o Jornal Conecta termina aqui. Continue nos acompanhando pelo site e redes sociais. Até amanhã, Marco Antônio. Até amanhã, uma boa noite a todos. Boa noite.